Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Olá, começamos mais num outro podcast, um Pod Mútua, sobre um importante tema no dia de hoje, né, Pablo? Hoje o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, será que é mais ou menos nesse É o que segmento? dizem, é o que dizem. Então, Vamos descobrir. vamos receber hoje, né, um importante colega no dia de hoje, né, para falar um pouquinho sobre a área da agronomia. Mas antes disso, né, meu nome é Márcio Marum, sou diretor financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais, da Mútua, e sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, a Mútua RS, e também esse episódio estará no nosso canal do Spotify. É isso aí, né, Pablo? É isso aí. Eu sou o Pablo Palma, diretor-geral da Mútua, Casa de Acolhimento dos Profissionais aqui do estado do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem, né, a oportunidade de receber o engenheiro agrônomo Andrei Zappani, que vem lá de Passo Fundo. Ou do Sertão? Vamos descobrir agora. Agora vamos descobrir. Essa é uma dúvida, mas hoje nós vamos discutir isso, vamos descobrir isso. Seja bem-vindo, cara. É um prazer aí ter... Que bom que tu pôde, né, oportunizar a gente conversar um pouco contigo para entender aí o que tu vem fazendo de legal pela agronomia e pela engenharia do estado. Certo. Prazer é meu, Bem-vindo. né? É uma honra estar aqui conversando com vocês. Espero sanar algumas dúvidas, né? E nos próximos minutos aí vamos conversar um pouco então sobre o agro. A gente estava conversando e tu estava nos explicando um pouco da evolução assim das escolas de engenharia, né, as escolas de engenharia agronômica, né, com a ida da transformação de alguns colégios técnicos agrícolas que já eram uma vocação do estado. A gente tem muito técnico agrícola de ótima formação no estado, né, e algumas dos colégios, das escolas se transformaram em escolas de nível superior, né. O IFE de Sertão é um caso específico, né, que trouxe já uma bagagem histórica da região de técnicos agrícolas de qualidade bastante interessante, que desenvolveram, que são muitos dos proponentes iniciais do agro no estado, né? E tu vem lá, numa escola, né? Que é uma das escolas que vem se consolidando como uma escola de grande qualidade nos egressos, né? Como é que tu vê aí? Fala um pouco sobre lá, como é que é. Eu acho que foi um passo bem grande, né? Uma evolução bem grande para a questão do ensino, e principalmente quando a gente pensa no agro, né? Que é um setor de grande importância para o nosso país, né? Nosso país é movido pelo agro e deu acesso, né, a muitas pessoas que em algumas oportunidades não tinham a condição financeira, né, Verdade. de estar orçando com uma faculdade particular. Sim. E aí esses institutos aí, universidades federais, eles vieram para agregar bastante na questão do ensino. E hoje as grandes referências, né, em questão de ensino são as universidades públicas, né, e institutos federais. Então, eu vejo com bons olhos, né, tomara que cresça bastante essa questão do ensino público, porque só vem agregar, né? E o agro acaba se tornando, né, uma máquina também por causa disso, né, cara? Exato. Porque se tu propõe mais educação, se tu abre vaga, tu forma pessoas, tu qualifica elas, né? Como tu qualifica os técnicos agrícolas se formando em engenheiros agrônomos, obviamente que toda a cadeia ganha, né? Exatamente. Sertão, provavelmente a cidade que teve um ganho também socioeconômico, né? Uma cidade que tu conhece antes e depois, tu vê o quanto que ela cresce, né? Com certeza, é uma cidade muito pequena, né? E com a ida do Instituto Federal lá, onde antes era só um colégio técnico, né? Ganhou muito, né? A cidade cresceu também, as redondezas ali, e aí tu começa a enxergar como movimenta a economia da cidade, né? Então, o morador ali que ele antes não tinha uma fonte de renda, agora ele construiu uma casinha ali para alugar para os estudantes, né? E assim vai movimentando tudo, né? A gente brincava que lá no início, quando eu entrei, não tinha nenhuma lanchonete direito, né? Nada? Aí depois começou a aparecer umas carrocinhas de cachorro-quente, um X ali. Foi vindo junto. Então tu acompanha também esse desenvolvimento econômico, né, da micro-região ali. Bem bacana. Tu, apesar de ter estudado, né, em Sertão, né, para quem conhece o Rio Grande do Sul, Sertão é próximo ali de Passo Fundo, tu vem de Passo Fundo. Sou de Passo Fundo. E por que tu entrou no agro? No Tua agro? família conta aí a história do... A parte paterna, né, é do agro, então eu sempre tive referências do meio rural, né.
até por tios e por conhecidos, né? Minha mãe não é, mas e aquilo foi aflorando dentro de mim, e aí no momento... A gente sai, na verdade, do ensino médio ali meio despreparado, né? Tu sai meio perdido, para onde que eu vou, para onde que eu não vou. Mas eu tinha já esse sentimento, gostava bastante do meio agrícola. Aí prestei vestibular lá pro instituto, passei. Então, novamente, instituto com ensino muito bom, né? E gratuito ainda, né? Que era o que eu precisava no momento. Então, optei por fazer e me apaixonei durante o processo, né? Ah, que legal. Isso é o cara que tem professor, assim, que consegue fazer o cara se apaixonar, é um dom, né, cara? O cara ter bons professores é fundamental para o cara continuar na profissão, né? Porque se o cara não tem bons professores, o cara desiste no meio do caminho. E é uma profissão que a gente vê que tem um dinamismo diferente muitas vezes, né? Que tem a peculiaridade, muitas vezes o cara está aprendendo na sala de aula e muitas vezes já está aplicando, vai para casa e já começa a aplicar os conhecimentos, aquilo que muitas vezes era empírico, mas hoje o pessoal já tem a tecnologia e começa a saber por que se faz isso. Muitas vezes se faz porque sempre se fez, mas hoje muitas vezes pode se fazer da mesma maneira, mas com qualidade, com eficiência, né? Eu acho que isso é importante de ter essa facilidade do meio rural. Né? E tem uma particularidade, assim, né? Especialmente lá, que como vou ser um pouco repetitivo, tem muito técnico agrícola, tu já entra numa faculdade com os caras com um nível de conhecimento que não é do zero, né, cara? Os cara, e todo mundo numa região que vive do agro, bem ou mal, os caras têm um contato direto e alguma coisa os caras já sabem. Os caras não são neófito no negócio, né? Exatamente. Eu não fiz o técnico agrícola e até a gente brincava lá com o pessoal, né? Quem entrou na faculdade sem fazer o técnico agrícola entrou no semestre -3, né? Porque o que já tinha feito o técnico ali, ele já estava muito mais avançado, né? Então, essa parte do preparatório pré-faculdade também acho que é bem interessante, né? Quem tiver a oportunidade. Traz uma base boa, dá uma segurança durante o curso, né? Já te dá um embasamento, né? Claro que muitas vezes os conhecimentos são um pouquinho mais diferentes. Mas né? É bom ter uns colegas que são assim, né? Pode ajudar ele. Pode né? ajudar um pouco. Pode né, ajudar. Isso qualifica o próprio. Puxa o cara, né? Claro. Tu vê ali os caras tudo. Putz, daí o cara tem que. Se obriga mais o cara a se puxar, porque senão o cara fica para trás, né, cara? Com certeza. E que a gente tem esse exemplo muitas vezes da própria engenharia, né? Eu sofri um pouquinho, eu vim da escola pública, né? Eu era delegado de polícia, então muitas vezes a gente tinha facilidade de estudar em colégio público, porque a gente tinha vaga garantida no estado, vamos dizer assim, né? Porque a gente vinha de transferência. Mas Quem tinha dificuldade era eu, meu pai não era delegado. Tu tinha barbada, né, cara? Daí era fácil, né, cara? Meu pai delegado era a única vantagem que eu tinha não era preso, só isso. Não passava nada. Tá certo. Mas a vantagem que a gente, que o pessoal que tem, por exemplo, da escola militar, é que muitas vezes o cara já tinha um embasamento do cálculo, né? Que a gente tem uma dificuldade para a gente, muitas vezes que a gente não tinha esse conhecimento do cálculo. E muitas vezes os professores não conseguiam me transmitir aquilo que para mim era totalmente, muitas vezes não conhecia. E um colega que já tinha vivência do colégio militar, que conseguiu me ensinar cálculo 1, que consegui passar, porque o meu colega conseguiu. Então essa é a função da correlação com o técnico agrícola. Muitas vezes o cara tem uma dificuldade, mas o técnico, como já tem uma certa base, auxilia o colega durante o curso. E com certeza ele vai ensinar de uma forma bem mais simplificada, né? Sim. É verdade. Não que o professor não vá, mas é que como é de igual para igual, ali o aluno ele consegue expressar melhor, né? Que ano tu te formou? Eu formei 18 para 19. E então tu tá relativamente novo, né, cara? Então tu ainda tá dentro da tendência aí do o que o engenheiro agrônomo que sai hoje da universidade, da faculdade, quais são as principais áreas de atuação assim que hoje engajam o agrônomo? Hoje o profissional da agronomia, eu costumo dizer que ele é um dos mais completos, né? Puxando para o meu assado. Por quê? Ele tem que entender de plantas, ele tem que entender de clima, ele tem que entender de solos. Vocês fizeram engenharia, vocês tiveram algumas cadeiras, né, na parte de solos. Então, ele tem que entender de pessoas, principalmente, né? Isso, hoje, todo profissional no mercado necessita, né? Ele tem que entender de vendas. Então, as áreas de atuação dele são muito grandes, né? Hoje, o profissional ele pode se formar, ele pode ir atender produtor rural diretamente, né? Prestar uma assistência, ele pode trabalhar numa multinacional, fazendo a parte de marketing, fazendo a parte de vendas, ele pode trabalhar até na parte de climatologia, né? Como eu comentei. Hoje tem profissionais que se especializam e vão para esse ramo.
A gente tem atribuições também na questão de construções rurais, né? Claro que isso vai muito da ética do profissional também, né? Eu sempre comentava com meus colegas, a gente não é totalmente preparado para tocar uma obra, né? Por mais que seja uma edificação rural, a atribuição tem, mas eu acho que precisa se especializar bastante para entrar nesse meio, né? Então, são diversas as áreas, né? Hoje, até esses dias até eu estava no LinkedIn e apareceu uma vaga para engenheiro agrônomo em Florianópolis, né? E eu fui, mas Opa! que Opa! Florianópolis vai fazer o quê? Vai plantar na praia? Não sei, mas é em Floripa. E detalhe, a vaga era para um engenheiro agrônomo que trabalharia, né, no caso, com jardinagem. Então, é verdade. a questão aí desses Paisagismo. Paisagismo, desses condomínios de luxo, hoje eles necessitam de um agrônomo especialista e que cuide dessa questão do paisagismo, né? Então, e a remuneração era bem boa. Então, hoje, saiu um pouco daquela questão, não, tu vai se formar agrônomo, tu vai trabalhar só no campo, dentro de um trator, em cima de uma máquina ou prestando assistência. Não tem mais isso. Então, hoje tu tem um leque Muito gigantesco. grande, né? Fazendo essa correlação, né? Falando do paisagismo, né? No maior clube aqui do Rio Grande do Sul, não tem um engenheiro agrônomo que cuida ali do Beira-Rio, ali, né? O melhor estágio onde a casa é nossa, né? E ali é onde tem a... Maristela Kuhn, né? Onde ela cuida, ela que cuida a parte do gramado internacional. Até na FIFA. Né? Padrão FIFA, né? Não, ela era consultora da FIFA para os gramados. E aí a gente tem dois extremos, né? Um gramado onde um agrônomo cuida, e aí tu vê a qualidade, e o outro que não tem um agrônomo responsável, né? Que daí tá sempre alagado. De um outro estádio aí, né? Não sei qual é. Aí tinha que ter um engenheiro civil para fazer a drenagem, alguma coisa desse Aqui sentido. não vamos discutir isso aqui, cara. Vai ficar ruim para Mas vocês. estamos sempre irmanados, né? A agronomia tem essa facilidade, né? Eu tenho mas faleceu, né? A primeira vez que eu me dei conta, assim, da diversidade de atuações do engenheiro agrônomo. José da Boa Ventura Franco, ele era um brother nosso aí, que ele era um dos maiores especialistas em construção de silo. Eu não fazia ideia que um agrônomo construía silo, né, cara? Na linha, que são construções de uma elevada grau de dificuldade, né, cara? Não é simples, cara. Um engenheiro civil, para fazer um silo, tem dificuldade, não, mas tem que se especializar um pouco. E o cara é especialista nisso e ele é engenheiro agrônomo, né? Para te ver a diversidade de coisas que um engenheiro agrônomo pode fazer, né? E eu não citei ali também, eu lembrei agora, com essa revolução digital que a gente está tendo, né? Essa agricultura 4.0, já se fala em 5.0, 6.0, abrem muitas oportunidades também nessa questão de dados, né? Software. Hoje tem empresas especialistas por exemplo, em programação que procuram engenheiros agrônomos que com certeza gostem dessa parte, né? Para trabalhar e auxiliar em projetos, né? Então, hoje o mercado ele demanda de aplicativos, enfim, de funções aí para digitalizar mais o agro, né? Mas tu tem hoje na universidade tem noções aí, já desse tipo de programação ainda? Não. Tu acha que isso um dia tende a acontecer? Pelo menos noção? Porque eu não sei, né? Claro, o cara não pode fazer tudo, né? Mas para o cara ser melhor aproveitado, se o cara tiver uma noção, é melhor, né? Eu acho que deveria, pelo menos, ter algumas cadeiras eletivas, né? Algo que possa estimular, né? Então, se tem alguém ali dentro do curso que tem a tendência, que gosta um pouco dessa parte mais digital, aí, mais processamento de dados, que ele migre, né? Então, que ele já se especialize dentro da faculdade, né? Não espere formar agrônomo para ir tu ir buscar mais informação. E aproveitando nesse mesmo segmento da tecnologia que a gente acompanha, né? Muitas vezes também não é minha área, eu sou engenheiro civil, né? O Pablo já é geólogo, mas a gente vê que muitas vezes as colheitadeiras, eu acho que em função do georreferenciado, ela faz sozinha, né? Tem sensores, então o que a engenharia facilita muitas vezes na alta produtividade, né? O Brasil é esse expoente porque a engenharia está presente, né? Mas nesse mesmo segmento, se tu tem algum conhecimento, hoje está muito na moda a inteligência artificial, né? Tu tem alguma percepção, né? O que ganha, principalmente na área da agronomia, a função da inteligência artificial? Hoje a gente tem um gap bastante grande, né, nessa questão da inteligência artificial. Então a gente precisa estruturar mais. Por quê?
Porque indo para a parte, né, da agricultura digital, que nem tu falou ali, a coletadeira, ela tem mapeado o talhão, ela sai colhendo, ela parou aqui, o operador só vai fazer a volta. Ela volta, ela vai gerar um mapa ali dentro de produtividade, então tu vai saber qual parte do teu talhão especificamente está produzindo mais, outra menos. Então, a gente tem diversos mapas, né? Então, a gente pode fazer uma análise de solo, a gente vai gerar um mapa. A gente tem o mapa de colheita, a gente tem imagens via satélite, né? NDVI, que podem agregar. E talvez aí esteja esse gap da inteligência artificial, né? Pegar e compilar todos esses dados que a gente tem para ser mais assertivo e realmente a gente utilizar eles para aumentar a produtividade, né? Porque hoje o grande problema é que tu tem todas essas informações e tu não sabe o que fazer com elas, né? Isso realmente é uma dificuldade, né, cara? Porque a gente está gerando informação, né? Quando fala isso, eu me lembro muito do governo, né? O governo gera informação e tem uma dificuldade muito grande de fazer gestão, né? E também, né? O privado também tem, né? Claro, ele tem ferramentas mais ágeis, né? E quanto mais poder aquisitivo e mais dinheiro rola, obviamente que mais fácil as soluções vão acontecer, né? Mas e no sistema de manejo, né, cara? Que é mais a tua área assim, de atuação hoje, né? Fala um pouco para nós aí como tu encaixa e fala um pouco sobre o manejo. Eu acho assim, o sistema de produção hoje, por exemplo, aqui a gente está num podcast, né? Certo. O podcast, ele é o produto, né? Mas tem toda uma série de fatores que acontecem aqui atrás, né? Desde a chegada aqui ao prédio, então vai ter alguém te recepcionando, vai ter alguém que posicionou as câmeras aqui, que fez toda a parte da instalação dos aparelhos para que o podcast funcione, né? E o sistema de produção, ele é assim também. O grande problema é que muitas vezes o produtor rural, ele não entende como um sistema de produção. Ele entende que ele tem a soja, que é a fonte de renda dele, e o restante se apaga, né? E eu tento trazer isso com bastante ênfase. Por quê? Porque tem toda uma série de processos que acontecem dentro desse sistema de produção que são importantes, né? Para tu conseguir remunerar mais esse produto final. Então, desde a parte de rotação de culturas, né? Legal. Bastante importante. Proteção de solo. Vocês tiveram algumas cadeiras aí, vão saber do que eu estou falando. A questão de erosão, né? Hoje é um dos grandes problemas que a gente tem nos nossos solos aqui, porque a camada fértil, ela está aí de 0 a 10 centímetros. Se a gente não cobrir o solo... Com a palhada, se a gente não estruturar ele, o que vai acontecer? Vai vir uma chuva de 100, 200 milímetros, vai levar tudo embora. Então, a gente pegou e comprou um adubo lá. Pagou 3, 4, 5 mil reais a tonelada do adubo. Botou na terra. Aí, a primeira chuva que vem, leva embora, né? Então, o sistema de produção é basicamente isso, né? Tudo que engloba. E dentro do sistema de produção, a gente tem diversos tipos, né? Por exemplo, o sistema lavoura-pecuária, onde o produtor ele vai ter a produção de grãos e ele vai ter a produção de gado também, né? Então, a gente tem tipos de sistema de produção orgânico, né? Então, onde o pessoal vai abrir mão da utilização de defensivos químicos. Então, eu foco mais na parte do sistema de produção, pensando em grandes culturas, né? Hoje a tua atuação profissional é dando consultoria para propriedades onde tem as grandes culturas. Exatamente. É basicamente isso. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria. Que se chama, qual é o nome dela? Pode fazer. AZ Consultoria Agronômica, né? E hoje eu presto serviço para uma revenda, então dou uma espécie de consultoria interna, faço um determinado segmento. Uma revenda da onde? De Passo Fundo? E também presto consultoria para produtores, né? E daí também tem a parte do digital aí que eu estou iniciando com algumas mentorias para alavancar mais ainda também os resultados da empresa. Tu tá fazendo mentoria como agrônomo para agrônomos? Isso, para agrônomos. Agrônomos, profissionais da área, né? Pode ser técnico, pode ser um produtor rural, né? Que às vezes tem dificuldade ao acesso da informação ou tem o acesso, como eu falei, mas tá tudo muito disperso, né? Então, é pegar aquela informação, mastigar e levar o que realmente precisa ser feito. Né? Em cima, mais ou menos, dessa mesma tua uma manifestação, eu não sei se tu tem esse sentimento,
mais uma vez, como muitas vezes não é o nosso métier, né? Muita gente não tem todo esse conhecimento de novas tecnologias. Quando tu chega para dar uma consultoria, aquelas pessoas, né, que são mais experientes e sempre fizeram assim sempre. Sempre deu certo, sempre fizeram daquela maneira, e tu vendo com a consultoria, tu vendo com a intenção de dar uma agilidade no processo, de ter uma eficiência no processo, de ter um ganho maior, né? Claro que vai sair daquilo da área de conforto que ele sempre fez assim. Tu tem alguma restrição? Tu já sentiu alguma coisa de, pô, vamos implantar dessa maneira? Não, mas dessa maneira não. Eu sempre fiz assim e quero continuar fazendo assim. Tu vai me ajudar em outra coisa, nisso aqui não. Teve alguma experiência assim? Hoje eu estou iniciando nessa parte de consultoria, né? E como o meu maior ativo, que é tempo, é escasso, eu não busco muitos clientes, né? Então, os clientes que eu tenho são os clientes que vieram até mim. Então, se ele já veio até mim, é que a cabeça dele já está disposta, né? Já está aberta, não tem os bloqueios para estar utilizando novas tecnologias, né? Mas já trabalhei antes em outra empresa, aí, prestando consultoria dentro de uma revenda, daí para produtor que não era meu cliente, era cliente da empresa. Entendi. Né? E realmente é bastante difícil, sabe? O produtor muitas vezes, que nem tu falou, ele vem trabalhando assim há 30, 20, 40 anos e aí tu chega com uma ideia um pouco diferente do usual ali, né? É difícil de aceitar. O que a gente tenta fazer, né? Buscar para o produtor estar observando o que tu tá falando, né? Tu tá falando um benefício, mas muitas vezes tu tá falando e mais 10 também, então, coisas diferentes. Então, a gente tenta sempre montar áreas de lado a lado, ou, por exemplo, eu tenho esse produto aqui que ele vai te agregar em produtividade na soja. E o produtor, ele não sabe se tu tá falando a verdade ou não, né? Sim. Então, tu faz um pedaço da área dele, aí tu demonstra, tu vai lá, tu colhe separado, não, entregou. Então, ele Vamos tem a testar. prova concreta, né, de que o produto funciona. A gente, para quem não te segue, né, no Insta aí, tu tem uma rede social bastante divulgada aí, né? E eu queria saber de ti se tu começou a incrementar a tua rede porque tu precisou divulgar o trabalho ou tu criou a rede para poder buscar trabalho? Qual é o teu caso? Não, a ideia inicial, eu acho assim, que o profissional que ele não está exposto no digital de alguma forma, ele já está muito para trás, né? Tá muito para trás. Não precisa ser um grande influencer com milhões de seguidores na tua área, mas eu vejo assim, tu mostrar o teu trabalho, se tu tem 100 seguidores, desses teus 100, 30, 40 são clientes ali ou possíveis clientes, show de bola, mostra teu trabalho, bota a cara, né? Eu comecei justamente para isso, para ir divulgando meu nome, né, como profissional, e não para buscar, porque sempre tive empregado na área, só que isso foi me abrindo diversas oportunidades, né, oportunidades que eu nem almejava, né, há um ano atrás. E, por exemplo, hoje estou aqui conversando com vocês, né, no podcast, foi em decorrência do fruto digital, disso, né? Fruto do digital. O digital traz oportunidades, né? Que tu não teria, né? Como é que tu, lá em Sertão, ia imaginar que tu ia abrir algumas portas que tu abre hoje? E hoje, assim, eu tenho poucos seguidores, né? Não são muitos, mas são pessoas do Brasil inteiro, né? É verdade. Então, basicamente, hoje, se eu for em alguma cidade que é polo agrícola no Brasil, vai ter alguém que me segue lá, verdade. vai ter... Então, essa questão do network também, que eu consegui fazer pelo digital, foi muito bacana, sabe? Hoje eu tenho acesso aos principais pesquisadores a nível Brasil, né? Na área do agro. Então, você estava falando da pessoa que me levou até ti, que foi o Maurício Pazini, né? Que também é um grande pesquisador do agro, um cara referência no estado, que foi conselheiro junto contigo lá na Câmara de Agronomia, né? Um baita cara. Eu sou da Civil, ele é da Agronomia. Vocês são do mesmo... Nós éramos contemporâneos. Conselheiros juntos, né? Contemporâneos, sim. Não, a gente verifica, eu acho que essa é a importância, né? De trazer essa jovialidade, muitas vezes, nas ações, né? E hoje a gente verifica que é uma mídia barata, vamos supor assim, tu tá com o teu celular, tu pode fazer a tua divulgação do teu produto, né? Vender a tua atividade, né? Se vender. Se vender. E antigamente, onde é que tu
poderia divulgar? Ou era na TV, custo elevadíssimo. Jornal. No rádio. Então, Não tinha, tu tinha muito, era boca a boca muitas vezes, né? Pô, o cara fez um serviço para mim, vou chamar ele também. E hoje, com as mídias, hoje... Mas não divulgava, cara. Nessas mídias antigas, tu não conseguia divulgar esse tipo de serviço. Nas mídias antigas? Tipo o jornal, não conseguia, tu não divulgava isso. Muito custoso. No máximo no rádio lá, cara, no naquele rádio lá, programa lá local, da cidade local, local. No máximo. Assim. Tu não tinha como fazer era isso. muito segmentado, né? E o que tu marcava era o teu nome e o que tu fazia, só isso. Tu não mostrava o teu produto, não tinha. E hoje na palma da mão, a gente tem todas as informações, tem né? uma máquina de crescimento, né? De divulgação. E o que pode dar um crescimento exponencial hoje é o digital, né? Com certeza. E fala aí alguma oportunidade aí que tu se recorda aí, que tu acha que alavancou e trouxe para ti de legal essa tua entrada no digital. Não entendi. Assim, fora do... Tipo, vir aqui é uma oportunidade que te abriu, show, né? Show, O que te trouxe aí de legal aí que tu gosta de comentar quando alguém faz uma mentoria contigo ou tu conversa sobre isso? Bah, isso são coisas que me abriu para te mostrar para as pessoas como é bacana daqui a pouco o cara se engajar nisso. Claro. Cara, aconteceu algo até esses dias, tá? Não foi uma oportunidade em específico, mas foi algo assim que uma pessoa hoje que eu considero referência na área do agro e em outras áreas da vida, né? Um cara muito bacana, acabou por me citar como referência num determinado segmento da vida, né? Que legal, na questão de fazer exercícios, enfim, tá na academia, né? Então é um cara super conhecido. Mas posso citar aí, cara? O Rafael Nunes, um abraço para ele, pesquisador da Embrapa, legal. Cara fantástico aí, um cara que além de disseminar informações do agro aí também fala bastante sobre Deus, né? Isso eu acho bastante importante. E ele acabou por me citar, né? Que eu fui uma das alavancas aí que fizeram com que ele voltasse a fazer atividades físicas, né? Eu acho que isso aí foi muito legal para mim. Olha, cara, que gratificante que é também. Isso é uma coisa que nunca aconteceria, né, cara? Um cara que tu vê como referência, tu tá lá vendo o cara. Tá aqui vendo o cara. Virando referência pro o cara falou meu nome, cara. Cara, que isso? Deixa eu voltar aqui pra ver se o cara falou mesmo. Foi louco para mim, sabe? Eu tinha que estar falando dele, né? Que massa. Não, é essa facilidade da comunicação. Hoje o cara é instantâneo, né? E hoje com a facilidade de toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? E em cima disso, o que tu vislumbra para o futuro dentro da tua área? O que tu acha que, em função de todo o teu conhecimento que tu já tem, das expectativas que a gente já tem, que a gente já comentou da inteligência artificial, né? Do 4.0, 5.0, o que tu acha que vai chegar hoje em excelência em função da agronomia, né? Do ramo da agronomia, principalmente do teu setor que tu trabalha? O que tu vislumbra para o futuro? Bom, o agro é um setor que só cresce, né? Só cresce. E a tendência é continuar crescendo para justamente atender a demanda por alimentos, né? A população mundial vem aumentando, a demanda vem aumentando, a demanda por alimentos de qualidade, principalmente, vem aumentando bastante, né? E eu, inserido nesse setor, eu vislumbro tá disseminando mais informações, né? Para que a gente consiga produzir mais, que esse é o grande desafio hoje, produzir mais na mesma área, né? Hoje a gente não precisa abrir mais áreas, né? Desmatar, por exemplo. Hoje a gente tem uma área produtiva bastante extensa e se a gente conseguir otimizar essas áreas, vai ser um grande passo, né? E para a gente otimizar essa produção é com informação de qualidade. Acho que hoje um dos grandes empecilhos é o déficit hídrico ou não? É um dos fatores, tá? Mas o déficit hídrico, ele só é um empecilho porque a gente está errando em alguma etapa do processo, seja ela na estruturação de solos, principalmente, né? Claro que se for um déficit hídrico muito prolongado, não tem planta, não tem solo que aguente. Sim. Mas agora, se a gente conseguir estruturar melhor o solo, aportar matéria orgânica, né? Aportar carbono, conseguir fazer essa água reter. Fazer com que esse solo retenha mais água, ter uma taxa de infiltração dessa água, né?
bastante alta no solo. Então, o que vai acontecer? A gente não vai perder essa água, a gente vai ter um solo melhor estruturado, as plantas vão desenvolver maior sistema radicular e, consequentemente, a gente vai conseguir aguentar mais esses períodos de estresse hídrico, né? Então, eu não vejo ele como um grande limitante. O limitante está lá atrás, a gente está errando. E qual é o grande limitante hoje? Que tu acha? Essa questão É a do gestão. solo, né? A gestão. É a gestão. Isso aí, do o negócio. manejo, né? O manejo que O é a manejo. gestão. Porque esse tempo eu estava numa palestra lá em Roca que estava falando um cara justamente sobre isso, sobre o Laninha, o El Ninho e quanto que dentro do sistema do Rio Grande do Sul, quanto que isso afeta as grandes culturas, né? E bem, mas afeta, né, cara? Claro, pontualmente, mais ou menos, mas sim, é um fator. Porque, assim, ó, historicamente, a gente sempre vai ter períodos de estresse hídrico, né? A gente vinha de alguns anos bons aqui na região sul, né? Principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, historicamente, se a gente pegar em 10 anos, 3 ou 4, eles vão ser ruins, né? Historicamente. Alguns muito ruins, alguns mais ou menos, mas a gente sempre vai ter esses períodos de veranico, né? Então, eu acho que a grande ideia é a gente estruturar melhor o solo para conseguir aguentar esses períodos. Que a gente sabe que vai acontecer. Isso a gente não pode mudar, né? A condição climática é muito difícil. Então, vamos mudar onde a gente consegue, né? Muitas vezes é um ciclo, né? A gente já tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para ter essa reservação da água, porque sabe que daqui a um tempo vai ter essa escassez, mas a gente tem que estar preparado. Mas isso é política pública, né? A gente tem que ter um técnico lá na frente da secretaria para ter esse discernimento. Eu não tenho grande conhecimento, tá? Né, nessa questão de política pública, mas alguns profissionais que eu converso aí com maior experiência na área reclamam bastante dessa questão até de incentivo ao governo, né? Principalmente na questão de reservatórios de água. Hoje, para tu conseguir fazer uma barragem ali na tua propriedade para armazenar essa água, para talvez tu botar um pivô ali, né? Para conseguir irrigar, isso aí tem uma grande dificuldade, né? Por falta de talvez algum especialista dentro do governo que puxe à frente, né? O governo do estado ele lançou alguns programas de reservação esse último tempo, que era um programa de açudes, né? Mas era mais micro açudes, né? Que não é o caso de vocês, e postos de abastecimento, realmente. Era mais para a subsistência mesmo, né? Exatamente. Mas agora, né, talvez o governo, com esse novo incremento de valores aí da venda da Corsã, especialmente, talvez ele proponha algumas políticas públicas dessa área, porque, enfim, faz parte do ciclo econômico, né? Então, na tua visão, assim, tu não enxerga muito a mão do governo dentro da questão agronômica do estado, assim, né? Também são propriedades privadas, né, cara? Tem outros viés aí, né? Eu acho que assim, não é nem a questão de recurso, né? Hoje, talvez o produtor não precise de recurso do governo para fazer isso. Ele precisa que não atrapalhe, né? Entendi. Ele precisa de alguém com informação, que gente sem informação tem bastante, né? Dando palpite lá e que talvez nunca foram numa propriedade rural para saber como é que funciona. Então, precisa de um técnico especialista ali para realmente mostrar ali o que precisa ser feito para a gente alavancar, né? Até em função, muitas vezes, o que se comenta muito, até em função da discrepância que teve, em função do Plano Safra, né? Até em função dos recursos, muitas vezes, disponibilizados, né? Que não estão aquém, muitas vezes, que o produtor, muitas vezes, precisa disso, né? Mas, Pablo, acho que estamos quase encerrando o nosso episódio. Acho que, mais uma vez, parabéns pelo teu posicionamento, né? E quem sabe o professor, ele citou o professor citou ele, né? Quem sabe agora ele pode citar a mútua também, né? Para a gente ser referência, para nós, né? Legal. Eu acho que mas mais uma vez, né? É importante trazer pessoas jovens aqui que tenham cabeças, né? Para frente, né? E muitas vezes e em projetos futuros a mútua está para isso, né? Para incrementar e alavancar as carreiras dos profissionais. Hoje muitas vezes muita tecnologia que tem na agronomia, a utilização dos drones, né? Então eu acho que muitas vezes a mútua está para qualificar os profissionais, qualificando os profissionais, qualificação do serviço e qualidade do serviço apresentado para os que estão nos contratando, né? Um dos nossos objetivos aqui é que as pessoas que são divulgadores da engenharia, da agronomia, como tu é, né, cara, da engenharia da agronomia gaúcha, da engenharia brasileira, né, cara, tem pelo menos mais um canal aí para expor um pouco
E talvez motivar 1, 2, 5, 10 mil colegas que sejam, que peguem o gosto, que entendam que isso tem como fazer, que não é um bicho de 7 cabeças, mas o cara precisa se dedicar, né? E daí, se tu quiser finalizar aí falando como é que pode fazer uma mentoria contigo, como é que busca conversar contigo para entender um pouco mais do trabalho, se tiver interesse em conversar contigo. Fala aí. Então, novamente, agradeço o convite, né? Acho que foi bem bacana a conversa. Rápida, mas deu para esclarecer alguns pontos, né? Quem quiser me procurar no Instagram é @agrosapani. Então, me chama lá, a gente troca uma ideia, conversa melhor, vê Legal. qual que é o ponto de dor, né? Eu tento fazer algo bem direcionado, né? Não tão genérico. Ótimo. E vamos conversando, né? Beleza. Obrigado, cara. Obrigado de novo aí. Nós que agradecemos de coração aí a tua vinda. Show. Mais uma vez, a Mútua tem esse viés, né, mais uma vez, de alavancar as carreiras, de ter essa possibilidade dos recursos que a gente tem, que é oriundo do nosso RT, e a gente está para ir em todos os segmentos da engenharia, da agronomia, a gente está para estar aí, fazer o braço do acolhimento, né, e alavancar essas carreiras, porque a gente precisa, sabe que o agro é importante, a construção civil, o metal mecânico, né, a parte da geologia, né, a cadeia da engenharia que move o país, isso que é importante. Não vou fazer o encerramento hoje, porque ele brinca muito comigo. Quem vai fazer o encerramento é tu. Cara. Não, eu tô mudo. Não, eu tô mudo agora. É tu que vai encerrar, eu não vou encerrar. Eu vou encerrar. Muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. É um prazer sempre ter a parceria do Marcinho aqui, que me bota numas enrascadas de vez em quando. Esse é o Pod Mútua. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos no Spotify, estamos no Insta, estamos no Face, estamos no LinkedIn. Respirei. É isso? É isso aí. Não vai dar tuas redes sociais também? Não, as minhas redes sociais vão estar aí embaixo, né? Nos caracteres. O objetivo é divulgar a Mútua, né? Nós estamos aqui de forma honorífica, né? Para divulgar o trabalho, que a Mútua não é para nós, né? Ela tem que ser divulgada porque ela é uma ferramenta importante de desenvolvimento financeiro e econômico da engenharia, da agronomia, da geologia, da meteorologia, da geografia. Né? E nós estamos aí só para isso, cara. Para tentar ajudar as pessoas que precisam. O pessoal que está curioso, que muitas vezes está escutando muitas vezes o programa pela primeira vez, né? Siga a gente lá, acesse o site da Mútua, sabe da importância e dos importantes recursos, né, que a Mútua disponibiliza para os profissionais do Rio Grande do Sul. É uma barbada. É isso aí, é só chegar e te liberar. Beleza, então tá? Vem para a Mútua. Esse foi o Pod Mútua, o podcast da Mútua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!